Fala, bebedores do suco de cevada, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje a gente vai fazer o review do Oxybar de 19 litros da Kegland. Eu quero mostrar todos os aspectos técnicos dele para que vocês entendam como que ele funciona, tamanho, medida, diâmetro, circunferência, altura, peso. E daí a gente vai falar lá no final as considerações que eu tive a respeito desse equipamento. Então eu queria trazer para vocês um pouquinho dessa curiosidade. Uma coisa importante, já peço que você curta o vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho para ficar por dentro das notificações. Quanto mais gente aperta esse botãozinho aí, mais engajamento gera o nosso vídeo, a gente consegue mais alcance no nosso canal, acaba crescendo ainda mais. Então faça isso por nós, por favor. Bom, pessoal, esse daqui é o Oxybar de 19 litros da Kegland, é lançamento desse ano. Esse equipamento chegou lá na feira que nós tivemos no mês de junho, em São Paulo. Eu tive a oportunidade de receber logo que esse produto chegou no Brasil. E eu quero falar um pouquinho das considerações. Eu ainda não usei, eu vou enchê-lo no final de semana, mas eu já consegui dar uma boa fuçada nele. Já tive a oportunidade de trabalhar com o post-mix de 8 litros. E agora eu quero falar um pouquinho desse de 19 litros. Eu vou mostrar as imagens para vocês que eu fiz na captura anterior à gravação do vídeo e vou falar os aspectos técnicos. Ele pesa 1,82 kg, então 82 gramas, então ele pesa um pouquinho menos de 1,1 kg vazio. A altura dele é de 66 centímetros, da base até o topo da alça, então ele não é muito alto, ele tem uma altura até que bem simples para um keg de 19 litros. O diâmetro dele é de 22 centímetros aproximadamente. A circunferência é de aproximadamente 76 centímetros. A base dele mede 20 centímetros. A alça 23 centímetros de diâmetro. Nós temos 48 milímetros da boca. Essas são as medidas iniciais desse produto. O que eu queria falar um pouquinho dele? Ele traz uma tecnologia nova, o Oxybar, de uma proteção nesse PET, que ele evita a troca gasosa entre CO2 e oxigênio que está na atmosfera. Isso protege a nossa cerveja, primeiro contra a perda de carbonatação, que é comum no PET, e o segundo, ele nos protege de oxidação. Então essa tecnologia nova que a Kegland está trazendo, me parece que é bem interessante. Eu acho que precisa de mais testes para a gente entender se ela realmente funciona ou não, mas a mim me parece que vai funcionar muito bem. A alça dele, algumas pessoas me perguntaram lá na creche se ficava essa folga. Eu testei várias vezes e de fato ela fica uma folguinha aqui. O mais importante, eu estava apertando aqui em cima com a mão, mas eu entendi que na realidade o que a gente vai utilizar como chave é a própria alça. E depois, olhando aqui com um pouquinho mais de cuidado, na própria alça tem escrito abrir e fechar aqui, entendeu? Então, quando você for fechar o produto, você utilize a alça como chave. Você vai notar que aqui tem uma série de travas que facilitam essa pega entre a alça e o bocal para que você utilize ele como chave. Então, vai apertar, utilize a própria alça como chave para que você não tenha o risco de quebrar essa peça superior, que aí vai acabar condenando o barril, porque comprar só essa peça aqui no Brasil, por enquanto, vai ser problemático, tá? Eu fiz a retirada dessa alça para a gente verificar qual é a altura que ele ficava. E ele basicamente não muda de altura, ele mantém a mesma altura, porque a base, o topo dos carbonatadores tem mais ou menos a mesma altura do que a própria alça. Então, utilizando um T1881, que eu já vou explicar para vocês por que eu coloquei aqui, ela fica da mesma altura. Sem o T1881, o carbonatador fica mais ou menos 1 centímetro de altura da base. Um teste que eu acabei não fazendo durante a minha experimentação aqui, eu vou fazer agora, é se a alça encaixa na base, o que daria para empilhar pelo menos 2 unidades aí. Vamos ver isso aqui já. E ó, encaixa perfeitamente. Então a gente conseguiria empilhar, mesmo com o T1881 que eu coloquei aqui,
ele consegue encaixar perfeitamente, então a gente conseguiria empilhar pelo menos 2 unidades sem nenhum tipo de problema. O encaixe é bem feitinho, é um encaixe perfeito. Então tá aí uma possibilidade também de empilhamento. Vou falar um pouquinho do porquê eu coloquei esse T1881. Não faz muito sentido utilizar esse barril se a gente não puder usar uma torneira diretamente dele. Então eu queria testar se era possível usar no Catep diretamente. Sem o T1881, ela fica muito ruim de encaixar aqui, porque ela fica rente à alça. E como a alça ela tem um lado correto, eu não consigo mexer nessa alça para o lado que eu quero, justamente por conta das travas para utilizá-la como chave de fechamento, eu coloquei o T1881 para ele ficar um pouquinho mais alto. E eu testei tanto embaixo quanto em cima. Vocês estão vendo nas imagens aí. E assim, na parte superior, ele ficaria dessa forma. Então, a gente conseguiria utilizar a Nucatep aqui. Deixa eu soltar ela um pouquinho aqui para ela girar. E aqui a gente teria a Nucatep instalada diretamente no Oxibar de 19 litros para fazer o serviço diretamente daqui. E por que eu quis fazer esse teste? Porque a mobilidade que esses equipamentos novos da Kegland está trazendo para o Brasil é o mais importante que eu vejo neles. O custo é um pouco mais acessível também, um barril desse eu acho que está R$379 na loja da Abril Head Shop, R$399 no Mercado Livre, só que ele é extremamente leve. Então, se eu levo um conjuntinho desse daqui para a praia, 1 kg, mais a Nucatep que pesa mais uns 100 gramas, mais o cilindro de SodaStream que eu estou utilizando nesse sistema aqui, mais a cerveja, a gente está falando de um sistema de 23 quilos mais ou menos. E é bem bacana para quem vai para a praia, vai para casa de amigo, etc. Eu até falei no grupo hoje lá na Classe Cervejeira que eu tinha um pouco de desânimo de levar a cerveja minha para os eventos, porque leva chopeira, leva cilindro de 6 quilos, mais barril de inox, então eu meio que desanimava em levar isso para a festa. Com esse sisteminha aqui agora, eu tenho levado para todo canto. O post-mix de 8 litros, eu tenho colocado dentro de uma caixa térmica, coloco 2 unidades, mais o SodaStream, mais a Nucatep, e levo para todo canto. Chego lá no local da festa, coloco o gelo nessa caixa térmica, sirvo aquele primeiro post-mix, depois que ele acaba eu substituo e sirvo o segundo. Então é bem tranquilo fazer esse transporte com esses novos barris que a Kegland está trazendo. Eu vou mostrar para vocês aqui o sisteminha que eu montei. Então ele ficaria basicamente dessa forma. Você tem o cilindrinho de SodaStream. Esse cilindro aqui eu já utilizei ele para empurrar 16 litros de cerveja e ele gastou mais ou menos metade. Então seria possível empurrar esses 19 litros com esse cilindrinho aqui, encher ele em casa mesmo e a gente teria esse sistema aqui, bastando apenas uma caixa térmica ou um balde para colocar gelo para manter a cerveja gelada. Uma dica, é importante que a cerveja já esteja gelada quando você levá-la para algum evento. Se você levar a cerveja quente para depois gelar, talvez não seja uma boa ideia. Então a principal funcionalidade desse conjunto é que a cerveja já saia gelada da sua casa, você chega no lugar, coloca ela dentro do gelo só para manter a temperatura e faz o serviço diretamente dali. Pode dar uma apertadinha rápida aí. Então, pessoal, falando algumas considerações finais. Como você deve limpar isso? O próprio fabricante fala para você utilizar percarbonato de sódio, que é o famoso Vanish aí. Tem um vídeo meu falando para não utilizar o Vanish, mas o percarbonato tranquilo. E para fazer a sanitização com iodofor. Eu estou usando o álcool, mas eu uso o álcool bem rapidinho, porque ele pode gerar um craquelamento a longo prazo, então você tem que tomar cuidado, tá? Mas o que o fabricante indica? Percarbonato de sódio para limpeza, sanitização com iodofor. Ele é super simples de sanitizar, então, como ele tem a boca grande, sai tudo ali, porque o pescador é uma mangueira, ele é super simples de lavar, e eu estou usando como base o post-mix de 8 litros, que eu já tenho usado bastante. Ele cabe 20 litros totais, mas para serviço 19 litros e meio a capacidade total dele. É um equipamento que a mim me parece que vai pegar bastante, principalmente pelo preço. Eu acabei de confirmar que no Mercado Livre está R$379 com frete grátis.
então tem um preço bastante interessante. Se eu não tivesse tanto barril de inox, eu provavelmente ia comprar mais algumas unidades, porque eu tenho gostado de mexer com esse barril de 19 litros PET e com o de 8 litros, por conta do peso. Ele é muito leve e isso facilita muito na hora de limpar, na hora de sanitizar e na hora de transportar. Como a gente está acostumado aí com os barris de 20 litros de inox, que já é um pouquinho mais pesado, só o barril deve pesar por volta de 6 ou 7 quilos, a gente ganha esses quilinhos aí, ele faz bastante diferença. Beleza, galera? Então eu queria trazer esse review para vocês conhecerem um pouco melhor esse equipamento. Ele tem importação oficial da Kegland para o Brasil pela Abril Head Shop. O link para compra está aqui embaixo. Estou fazendo um jabazinho para o pessoal, porque eles têm mandado algumas unidades aqui para a gente testar. Eu tenho conversado bastante com o Alexandre lá da Abril Head Shop, e eles estão bem animados com esse produto, e eu acho que devem ficar mesmo, porque veio para ficar. A Kegland está inovando com algumas coisas esse ano. Deve chegar a cânula de enchimento de latas agora no segundo semestre, e eu quero testar, e assim que eu testar eu trago aqui para vocês olharem. Beleza, galera? Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Curta nossos vídeos, se inscreva no canal, aperte o sininho para ficar por dentro das notificações. Agora você vai ver esses produtos novos da Kegland aqui no canal do Dr. Cerveja durante todo esse segundo semestre de 2024. Um grande abraço, a gente se vê. Tchau, tchau!